bloco a gente vai conversar sobre as funções do cerimonial. E a gente vai saber um pouquinho aqui do Tiago, quais são as funções, mas às vezes muita gente tem a ideia de que é um tipo de função, não é? Então, o que é que parte das funções do cerimonial? Por exemplo, eu costumo começar o diálogo com um casal de noivos, por exemplo, se eles sabem qual é a função do cerimonial, porque eles estão procurando cerimonial, porque eles disseram que tinha que ter, ou porque eles acham realmente que tem que ter e sabem alguma coisa, né, o que é que o cerimonial vai estar fazendo. Normalmente eles sabem Olha, 60% vão porque acham que tem necessidade do cerimonial, mas não sabem exatamente o que o cerimonial faz por completo. A ideia inicial é porque é para organizar o evento. Que vai estar ali organizando o evento, mas não sabe as outras funções que o cerimonial exatamente pode estar realizando. Que é exatamente o que ele estava conversando no primeiro bloco, a estruturação, o planejamento. Então isso é um momento muito importante, né, que é a assessoria direta, né, que a gente vai indicar quais profissionais, qual é o perfil de cada profissional para aquele casal. Né? Muita gente pergunta, eu costumo dizer assim, a questão das formalidades. O cerimonial é muito chato porque existe aquelas formalidades, vai estar dizendo o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, e eu começo a conversa da gente quebrando logo isso. Né? A formalidade que vai ter no seu casamento vai ser exatamente o que você me pedir. Tiago, eu quero assim, 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 então eu vou cumprir exatamente o que você está me solicitando, e para isso precisa de uma certa formalidade. Tiago, eu quero tudo informal. Né? O informal já é uma formalidade, então eu vou estar cumprindo a formalidade de ser informal. Então isso é esse diálogo que começa desde essa assessoria, desse planejamento inicial. E a partir daí eu vou começar a indicar profissionais que têm o perfil dos noivos, né, e explicar exatamente qual é a função no ensaio. Né, Normalmente o pessoal que procura, em que posição? Um exemplo, eles procuram, contrata o buffet, depois vai contratar o cerimonial, ou então por último? Pois é, o adequado... Esses dias mesmo tem noivo que contrata a gente faltando um mês para o casamento. Aí isso é muito perto, né? Que a gente deixa de explorar exatamente o diálogo, quem você está contratando, por que você contratou tal profissional, né? Não é o adequado. O adequado é sermos um dos primeiros contratos a serem feitos. Né? Eu acho que o importante é você definir sua data de casamento, mas para você definir a data, você precisa ter disponibilidade. Se você for casar igreja e recepção, aí precisam ser 2 datas que você precisa já ter. E depois você fechou a data da igreja e a data na recepção, na casa de festa que seja, você pode partir já para o cerimonial. Ou então ser o primeiro contrato também. Né? Mas mesmo se você contratar a gente, você não vai ter uma data certa. Né? Você contratar um cerimonial sem você ter fechado igreja e recepção, você não firmou sua data. Muitas noivas terminam mudando a data do seu casamento pela disponibilidade da igreja, disponibilidade daquela casa de festa que você quer fazer. Né? Então, mais o adequado seria você contratar desde o início. Né? Porque é exatamente esse suporte que a gente vai estar dando, né? Saber qual é o profissional, isso que eu já falei antes, né? Qual é o adequado para o seu perfil. Uma pergunta pessoal. Na hora de sugerir profissional, você influencia, não que eu digo com vontade própria, mas vocês têm o poder de influenciar, assim, como você falou, cara, eu quero fazer um tradicional, e aí lá você vai... Eu não digo influenciar, né? Porque eu acho que influenciar remete a uma questão de fragilidade dos noivos, da gente estar influenciando, faz isso, que não, né? Que eu acho que não seria a intenção. Mas por a gente já estar indicando, se ela escolheu a gente quanto cerimonial, que vai ser o suporte dela nos diversos momentos, ela já tem uma confiança. Tem uma confiança na gente, e eu vou estar indicando pessoas que a gente também tem confiança. E não significa que aquela pessoa que não esteja lá naquela minha indicação não confie. Pode ter várias pessoas que a gente trabalha muito bem, que a gente tem um diálogo muito bom, mas tem as outras que a gente tem um diálogo muito mais próximo. De ter intimidade, por exemplo, contigo, a gente tem intimidade de trabalhar na igreja e saber, olha, tá legal assim a foto, não tá, a arrumação dos padrinhos, né? Tem uma conversa que eu gosto de ter exatamente com os fotógrafos antes, por exemplo, a foto não é para a gente cerimonial, é para o fotógrafo. Não adianta estar lá arrumando do jeito que eu quero, é exatamente da forma que você vendeu para a noiva antes. Você tem seu álbum, se a noiva escolheu você, é por conta daquela pose, ou pose ou não, daquela foto que você pegou com um determinado ângulo, e não adianta estar fazendo uma outra posição lá que não vai ser o seu álbum. Né? Então essa aí a gente vai deixar um tema para o próximo episódio.
Porque aí é uma discussão legal essa coisa do fotógrafo e do cerimonial, como os dois se batem no evento. E aí, voltando, né, para as funções do cerimonial, é importante a gente fazer um ensaio. Para que esse ensaio, às vezes os homens, os pais, os noivos, sempre resistem. Aqui não é nada fazer ensaio, eu vou nada. Mas normalmente a frequência do pessoal que vai no ensaio. Aí a gente exige que tenha. Porque se você está contratando uma foto-filmagem, por exemplo, você quer que saia o mais natural possível. Você saber se você vai casar em igreja, remete que é a primeira vez que você está casando. Quando não é igreja, pode ser que você já tenha vindo de outros casamentos e ter tido a experiência, mas mesmo assim é uma outra situação, é com outras pessoas, é com uma outra família, mas aí você tem noção. Eu vou para o lado direito, vou para o lado esquerdo, vou sentar onde. É nesse momento do ensaio para a gente primordial ter ensaio, que é o diálogo que a gente tem, a proximidade que a gente tem com os pais, né, que são as pessoas de referência a princípio no dia de casamento. Se tiver alguma dificuldade, algum problema a resolver, a gente evita se remeter aos noivos, a gente vai se remeter aos pais. Mãe, estou precisando disso, preciso de um carro para guardar os presentes e tal. Acho que quem participa do ensaio são os noivos, os pais, se houver, ou então se vai alguém representar os pais, se não tiver os pais, e pajem dama. Às vezes as pessoas acham que mais importante é as crianças participarem do ensaio. Para mim já não é. É interessante que elas vá para aquele ambiente, saibam que vai ter alguma coisa ali que elas vão fazer entrada, né? Mas que não é importante, porque a criança é uma entrada, entrou, sentou, não tem o que decorar, e elas não vão decorar nada. Mas os pais têm toda uma movimentação, tem toda uma troca, né? A gente dizer, a filmagem vai virar para o noivo na hora que a noiva chegar, vai esperar o noivo beijar, se despedir da mãe com um beijo, a filmagem vai voltar para a noiva, aí é a hora que o pai beija, então tem toda uma troca, toda uma movimentação. Assim que o noivo sai, o pai do noivo passa para o lugar dele, e se possível passa por trás da filmagem, fotografia, para não passar na frente. E quando chega lá na hora, depois do ensaio. Mas aí eu digo, por isso que é importante o ensaio para a gente treinar, para você ter noção do que é que vai acontecer. Para não ficar que no dia saia o mais natural possível. Se esqueceu, esqueceu, siga. Se você sabe que vai acontecer alguma coisa, é diferente você ir no cru, né? Você não saber nada e para onde eu vou, aí o cerimonial vai ter que entrar, chamar você para vir para cá, faz isso, aí eu vou estar aparecendo, todo mundo vai estar olhando para a gente. E a gente faz um ensaio exatamente para a gente minimizar isso. Um bom trabalho cerimonial é o quanto menos a gente aparecer, melhor. Se ninguém vê o cerimonial, cadê o cerimonial? Ótimo, ninguém nem está percebendo que a gente está ali, mas a gente está ali, sempre olhando para os noivos, né, sempre percebendo a movimentação, tudo que precisar, se o padre ou o pastor, ou não sei qual determinada igreja, se precisar de alguma coisa, a gente está ali para estar atendendo. Essa é uma das funções do cerimonial. Fazer as ligações também 2 dias antes do casamento. A gente vai estar otimizando o dia da gente, o dia do evento, a gente vai estar tirando alguma dificuldade que possa vir a aparecer. Tem algumas histórias que eu já vi, noiva sem bolo no dia do casamento. Isso poderia ser intermediado antes com as ligações que a gente faz. Tem noiva que chega perguntando, vocês realmente fazem essas ligações que a gente sabe que vocês não fazem? Profissionais, quando a gente liga também, fica impressionado. Não, por que você está ligando? Está desconfiando de alguma coisa? Não, mas é ligação de praxe da gente. Mesmo pessoas amigas, profissionais amigos, a gente vai fazer questão de ligar para todo mundo, porque é um contrato, né? A gente vai relembrar o horário, relembrar local, dizer o que vai acontecer. Se a gente puder intermediar, por exemplo, making off, foto, filmagem, que horas a foto, filmagem vai chegar no hotel, né? Que horas a maquiagem vai chegar no hotel, que horas a noiva vai chegar lá. Então a gente tenta intermediar isso para que tenha os horários perfeitos, para que não chegue em um determinado momento, atrase a noiva, porque a maquiagem chegou no horário, a foto, filmagem chegou em outro. E a gente intermedia isso. Isso é uma função do cerimonial, além de várias outras coisas que há. Essa primeira na parte do planejamento, né? Exatamente. Então a gente pode deixar para o segundo bloco a parte de execução, de organização. Essa é uma parte do planejamento. Acho que a gente daria ainda muito mais assunto para falar aqui, mas só para vocês terem uma noção do pouco que é o planejamento desse casamento, né? Do evento em si, casamento. O trabalho de um cerimonial, da execução do cerimonial em casamento. Então, no terceiro bloco, a gente vai ter mais dicas de qual a função do cerimonial, como planejar e organizar um casamento.